A gente muda de assunto e fala agora sobre o Abril Verde, campanha que tem como objetivo conscientizar e mobilizar a sociedade sobre a prevenção de doenças e acidentes no ambiente de trabalho. O alerta, minha gente, vai para os problemas de saúde mental, como estresse e ansiedade, por exemplo, que passaram a ser os mais comuns no local de trabalho, representando 52% de todos os casos de lesões ou doenças no ambiente profissional. Para se ter uma ideia, no Brasil, transtornos mentais relacionados ao trabalho são a terceira maior causa de afastamento. Que situação! Para ampliar ainda mais este assunto, a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga Lidiane dos Anjos, que é doutora em psicologia pela PUC São Paulo e também especialista em psicologia, organizações e trabalho. E ela já está com o Lucas. Está sim, está aqui ao meu lado. Doutora, obrigado pela sua presença, é um prazer imenso recebê-la aqui e vamos falar um pouco sobre esse assunto. Hoje em dia é mais comum se afastar do trabalho por questões de problemas ou questões mentais do que questões definitivamente físicas ou motoras. Já há esse dado, né? Por que isso, doutora? Bom dia. Bom dia Lucas, bom dia a todos que estão nos assistindo. Lucas, de anos para cá, a gente tem percebido o quanto a exigência mental, a exigência psicológica tem aumentado muito mais, principalmente em posições de liderança, em posições que eu tenho que tomar decisões rápidas, né? A gente está vivendo numa constante rapidez de resolutividade, então nesses momentos é exigido muito mais. Então, por essa exigência, a questão física ela fica muito mais, né, sendo cuidada por outros profissionais, seja os engenheiros de trabalho, médico de segurança do trabalho, a enfermagem, mas a psicologia de fato vai olhar para essas questões da saúde mental. Muito bom dia, doutora Lidiane, participando também dessa conversa. Só complementando a informação que o Lucas já trouxe, quais as doenças são mais comuns no ambiente de trabalho? Esses transtornos, né, que envolvem a mente, quais são os mais comuns? A gente tem lidado muito, bom dia, a gente tem lidado muito com ansiedade, depressão, né, todos os transtornos relacionados à síndrome do pânico. Então tem acontecido muito e, como eu já citei, em alguns casos relacionados à liderança. Então quando eu assumo uma posição de tomada de decisão, isso também tem me gerado diversos outros sintomas. Então eu tenho crises de choro, eu tenho compulsões nervosas relacionadas à alimentação, por exemplo. Então vários outros sintomas e eles acontecem com várias vezes, né, ao dia. Então aquilo vai demonstrando que eu não estou tão bem, que preciso me cuidar. E muitas vezes relacionado ao trabalho. Então é importante que a gente perceba se há algum nexo causal relacionado ao trabalho. E para isso o psicólogo na organização é muito importante. Vamos destrinchar um pouco mais essa importância do psicólogo, porque a gente fala muito sobre segurança no trabalho, a gente tende a falar, sim. E quase sempre quando a gente fala sobre esse assunto, a gente sempre traz especialistas como engenheiros para falar, por exemplo, de equipamentos de segurança, os EPIs e por aí vai, e de uma série de outras situações e outros profissionais. Mas muitas vezes a gente negligencia trazer o psicólogo, a psicóloga para essa discussão. É muito importante. A presença do profissional de psicologia nesse ambiente é também muito importante, né? Sim, com certeza. Eu falo que o trabalho digno é aquele que faz uma noção multidisciplinar, né? Um olhar contextual desse trabalho. Então a gente precisa entender que cada um vai ser complementar naquele olhar do trabalhador. Então, o engenheiro de segurança do trabalho vai ver a questão dos riscos ocupacionais, o médico do trabalho também vê a questão histórica familiar desse trabalhador e nós, enquanto psicólogos, e aí é muito importante também dizer que a formação em psicologia do trabalho não é qualquer outra formação. Hoje a gente vê também muitos profissionais que não têm a devida formação atuando nesse tema da saúde mental no trabalho e isso muitas vezes gera mais problema do que facilita, né? Eu sempre falo, não mexe no que está quieto. Se está lá quieto, vamos mexer para resolver e não mexer para piorar a situação. Então a gente traz a consciência, traz o problema e por isso que o Abril Verde é tão importante, né? Para a gente trazer esse tema e discutir muito isso. Sair do mito de que psicologia é só para louco, né? Que ninguém precisa, não quero falar sobre isso, mas o quanto vários eixos da nossa vida, de fato, eles estão interligados, né? Não tem como hoje eu estar na minha casa, no WhatsApp, e não estar falando com alguém do meu trabalho. Então a gente não tem mais essa desconexão, né? Fechei a porta do meu escritório e agora eu vou para casa e nada mais acontece. Então a gente está o tempo todo ligado e é muito interessante que eu tenha esse olhar multidisciplinar da situação. Tem como prevenir, doutora? Tem como prevenir, tem sim. Para o Dejos, né, que é o Christophe Dejos, que fala sempre muito sobre o trabalho, é um teórico muito conhecido, ele fala que a gente
nasce sofrendo pelo trabalho. Então, o sofrimento ele é inato ao trabalho. Então, não há trabalho sem sofrimento. A grande questão é a gente entender o que é que me faz sofrer, o que é que causa esse sofrimento e que a gente consiga perceber quais as formas de prevenir um adoecimento. O adoecimento, ele não é, né, ligado diretamente ao trabalho. Então, o que é que me leva a adoecer? O sofrimento, ele existe, mas eu posso ter situações mais leves de lidar com aquelas situações problemáticas no trabalho. Por exemplo, fazer uma ginástica laboral, fazer um relaxamento, né, fazer uma musculação antes de ir trabalhar, fazer exercícios que tragam também um bem-estar relacionado a esse trabalho, não viver full time, né, no trabalho. Então, saber também ter momentos de lazer, saber ter momentos com a família, tudo que parece tão pequeno, mas que é tão grande no nosso dia a dia, tão corrido de trabalho. E é corrido. E por falar em corrido, outra pesquisa mostra que as mulheres são mais afetadas por esses transtornos. Por que isso acontece? Nós mulheres, né, e aí eu me coloco também, né, eu tô com um bebê de 1 ano, a gente linka muito o papel materno a todos os outros papéis. E há sim uma sobrecarga, e obviamente não é a Lidiane que está dizendo, né, não é a doutora Lidiane que está falando, são sim as pesquisas que mostram isso, evidenciam o quanto esse acúmulo de papéis vai fazendo com que a gente fique cada vez mais doente. Então é muito importante que a gente consiga delegar, né, consiga ter uma rede de apoio, seja a família, seja o companheiro, companheira, enfim, que a gente consiga ter essa parceria para que a gente também consiga efetivar o nosso trabalho com uma grande produtividade, com um grande resultado. É importante dizer que esse cuidado de saúde mental faz com que a gente amplie a nossa produtividade onde quer que estejamos, né? Se a gente está numa feira, a gente vai fazer uma feira bem feita. Se a gente está na criação do filho, a gente vai fazer bem feito, porque, como eu já falei antes, a gente não desconecta, né? A gente está o tempo todo em todos os papéis, né? A gente fala dos papéis sociais de Moscovici, então não tem como a gente desvencilhar dos nossos papéis. Por isso que a mulher, ela acumula cada vez mais papéis, né? A mulher foi para o mercado de trabalho, mas o suporte que quem dá para essa mulher, muitas vezes, é o próprio trabalho. Então, eu vou para o mercado de trabalho, volto com a renda, e tem muita mulher que sim está sustentando a casa, às vezes é a mulher que trabalha sozinha, né? O homem está desempregado, quando tem, né? Às vezes eu não tenho um parceiro ou uma parceira e eu preciso tocar isso tudo sozinha. Então, isso faz com que esse acúmulo ele aconteça e eu adoeça. Então, a probabilidade é sim maior. Doutora, uma última pergunta, dentro dessa discussão mesmo, sobre as questões relacionadas ao ambiente de trabalho. Lógico que muito passa pela forma com que o funcionário, né, a pessoa, o indivíduo, vive aquela experiência de trabalho, mas existem casos, não sei o que é que chega com mais frequência no seu consultório, em que o problema está no ambiente de trabalho. Chegam casos assim para a senhora, e o que fazer nesses casos? Sim, com certeza. Chegam muitos, inclusive a própria ideação suicida, ela acontece no ambiente de trabalho, né? Muitas vezes isso acontece lá. Assédio, né? Assédio moral, assédio sexual, então várias situações têm acontecido, inclusive no nosso estado, inclusive do nosso lado, e às vezes a gente não dá conta, né, de perceber isso. Então, o que fazer na situação? É importante que o RH, caso a empresa tenha, que muitas vezes ela não tem, ela tem um departamento pessoal, então se ela o tiver, buscar alguém se referenciar para esse RH, né, para que se mantenha um sigilo. Caso não, se houver também uma assistência jurídica na empresa, é importante que eu busque. E com certeza, se tiver o psicólogo do trabalho, é o melhor caminho, para que esse psicólogo já acolha, identifique a demanda, faça o mapeamento da situação e faça os devidos encaminhamentos. Doutora, muito obrigado pela sua presença, pela sua agradeço. participação, foi extremamente esclarecedor. Amém. Obrigada, doutora Lidiane.